77. As crianças podem ir para suas salas. Salmo 77. O tema da mensagem é moldado para saber esperar. Salmo 77, Salmo de Asaf. É um salmo que ensinou Asaf a esperar no Senhor. E com certeza tem algo a nos ensinar também. Todo ele diz assim: levanto a Deus a minha voz, a Deus levanto a minha voz, para que Ele me ouça. No dia da minha angústia, busco ao Senhor, e de noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento, queixo-me, e o meu espírito desfalece. Conservas vigilantes os meus olhos. Estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da minha antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite lembro-me do meu cântico. Consulto com o meu coração, examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na sua ira encerrou Ele as suas ternas misericórdias? Eu te digo, isto é a minha enfermidade. Acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderai os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus. Que Deus é grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se em água. Os céus retumbaram as tuas flechas. Também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Pai, nós pedimos que a tua palavra venha também falar conosco, e como aconteceu com Asaf, com certeza acontece conosco também em alguns momentos, mas que nós venhamos aprender como ele aprendeu a esperar no Senhor. Amém. Salmos são livros. Então, 150 livros em um salmo. É uma biblioteca. São 150 livros, porque cada salmo é um livro. Então, ele não é dividido em capítulos, ele é dividido em livros. Então, os salmos, ele tem
4 partes. A primeira parte vai do Salmo número 1 ao Salmo 41. A segunda parte vai do Salmo 42 até o Salmo 72. A terceira parte vai do Salmo 73 ao Salmo 106. E a quarta parte do Salmo 107 ao Salmo 150. São divididos por partes, por assuntos, por melodias. Então os salmos são canções de louvor. Salmos são canções em forma de oração. Então os salmistas, eles tinham esse prazer de expressar cantando a Deus, de expressar orando a Deus. Então por isso que cada salmo é um livro. O Salmo 77 é um livro. O autor dele, Asaf. Então Asaf teve uma experiência nesse salmo. E junto com Asaf teve outros escritores, como Davi, que escreveu a maioria deles, Moisés e os filhos de Corá. Então, esses e outros que participaram da conjuntura desse livro de Salmos, mostra como cada pessoa se sentia. Então, eles faziam naquele momento que eles estavam passando. Se era momento de alegria, alegria. Se era momento de tristeza, tristeza. Se era momento de dor, dor. Se era momento de queixa, queixa. Se era momento de porquê, porquê. Então, eles sempre expressavam o que estava sentindo. Eles eram sinceros. Às vezes, no próprio salmo como esse, ele mudou. Logo na metade do salmo, ele muda de repertório. Porque ele vê, ele lembra do que Deus é e do que Deus faz. Então, esperar é uma resposta do Senhor, nem sempre é fácil. Então, esperar uma resposta do Senhor nem sempre é fácil. Moisés, ele andou ali junto com o povo de Israel mais de 50 anos. E ele só contemplou a terra. Ele esperava tomar posse da terra, mas por causa de uma transgressão dele, porque ele desobedeceu a Deus, e aquela desobediência desonrou a Deus perante os israelitas, Moisés foi impedido de entrar na terra. Deus falou para ele falar com a rocha, e ele bateu 2 vezes na rocha. Ele tinha que falar. A ordem era fala, não bate. Na primeira vez Deus falou para ele: bate uma vez na rocha, uma vez só, e ele bateu uma vez, saiu água. Mas na segunda vez Deus falou para ele: fala a rocha e ela te dará água. Então ele desobedeceu. No momento de fúria, de ira, deixou que aquilo viesse a fazer com que ele pecasse contra o Senhor. Então, não é fácil. Abraão esperou por o nascimento de Isaac por muitos anos, muitos anos, esperando o filho que seria o herdeiro da sua descendência, com Sara. Então, esperar uma resposta de Deus, ela pode vir assim, mas ela pode demorar também dias, meses e anos. Mas nós temos que esperar confiantemente no Senhor. Então, saber esperar é quando você entende que Deus não vai deixar de te responder. Você vai ter a sua resposta. E qual for a resposta, nós devemos glorificar a Deus. A mais difícil é o não. Você glorificar a Deus porque Deus não te deu o que você quis. Essa é a mais difícil. Porque você recebeu um não daquilo que você queria. Mas Deus sabe o melhor para cada um de nós. Se Ele disse não, porque não era bom para nós.
E temos que saber louvar a Deus por isso, porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, e temos que saber esperar. E ainda mais quando olhamos para os lados e começamos a desviarmos o foco da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, às vezes, irmãos, quando nós vemos uma pessoa crescendo, principalmente se a pessoa não teme a Deus, não conhece a Deus, a gente fala: Deus abençoa aquele, mas não me abençoa. Deus dá para aquele e não me dá. Então, quando começamos a deixar que esses pensamentos tomem conta da nossa vida, a tendência é nós pecarmos. E nós não podemos viver dessa forma. Devemos entender que Deus tem a sua forma de tratar, Deus é soberano e Deus dá a quem Ele quer. Ele dá a quem Ele quer e da forma que Ele quer. Nós só temos que agradecer, só agradecer, até pelo não que Deus nos dá. E foi a experiência do salmista Asaf. E ele, nessa experiência, demonstra 2 passos na sua provação. 2 passos na sua provação. O primeiro passo: estava muito frustrado e procurou o Senhor em oração. Do versículo 1 ao versículo 10, você vai encontrar um você frustrado. Quando estamos frustrados, nós reagimos dessa maneira. Então, a primeira frustração dele está aqui, quando sua mão ficava estendida e sua alma se recusava a ser consolada, nem podia falar. O verso 1 diz: eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite, e não se calam a minha alma, recusa consolar-se. Então ele passa por um momento ali que ele não sente a sua alma consolada. Ele fica ali com a mão, ela fica estendida, e a sua alma se recusa a consolar. Nem podia falar. Às vezes nós temos esse momento de angústia, que nós não queremos falar. A nossa alma está angustiada e ela se recusa a consolar. Ela não quer consolar, porque tem que passar por este momento. Eu tenho que entender por que eu estou passando por isso. Assim era a ideia do salmista. Chegou ao ponto de duvidar que Deus estivesse interessado em sua vida. Será que Deus se preocupa comigo? Aí ele vai no verso 3 aqui: lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Não tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago no meu íntimo, o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre. Acaso não torna a ser propício? Então ele faz 2 perguntas: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não se torna a ser propício? Então ele faz 2 indagações que mostram que ele estava pensando que Deus esqueceu, que Deus não olhava mais para ele. E quantas vezes agimos assim? Em momentos de angústia, de tribulação, de perseguição, de provação, nós achamos que Deus se esqueceu, que Deus olha para o vizinho, mas esquece de olhar para a minha vida.
Que Deus olha para o meu patrão, mas esquece de olhar para a minha vida. Que Deus olha para o meu parente mais próximo, mas esquece de olhar para a minha vida. As suas palavras são bem atuais em nossos dias. Creio que todos já passamos por estes momentos de angústia e frustração. Ao chegar ao fundo do poço, aflito e ansioso, o autor só percebe que Deus não age e pensa que Ele não está interessado. Quando ele olha aqui para o verso 8, cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações, esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Olha aqui, primeiro ele faz indagações, depois ele faz perguntas, depois ele tem ali a resposta. O verso 10 é a resposta, quando ele diz, então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Então ela é minha aflição, não é do vizinho, não é do meu patrão, não é de ninguém, é minha. Deus quer tratar comigo, Deus quer provar a minha vida, Deus quer corrigir a minha vida. Essa deve ser a nossa conduta. Deus permitiu que eu passasse, porque Ele tem algo a tratar com a minha vida, ou Ele tem algo para que outros venham ver Ele agir na minha vida, ou que Ele quer corrigir algo na minha vida. Então Deus não está longe, Deus está mais perto do que imaginamos, em nossas casas, trabalhos, escolas e etc. Deus está em todo lugar, mas a hora dele agir é a hora dele. Não é a minha hora que vai fazer ele agir, é a hora dele que vai fazer eu saber esperar. Saber esperar. Agora, o segundo passo desse salmo, nós vamos ver que o segundo passo da experiência do salmista descreve o poder maravilhoso de Deus. Versos 11 a 20. Fala da presença de Deus em meio ao seu povo. Então ele lembra do que Deus fez no meio do seu povo, o que Deus realizou na sua vida, o que Deus fez no passado. Então ele lembra do que Deus fez, depois ele reconhece do poder operado no meio deles. Ele experimentou o poder, e ele agora reconhece que Deus manifestou em sua vida um poder. Depois ele vê, ele enxerga quando a proteção realizada por Deus em seus dias. Então ele vê, se Deus já fez, então eu tenho que ver. Eu vi, aconteceu comigo, eu estava perto de alguém que aconteceu com ele, eu sou prova disso. Quando nós somos prova, irmão, é mais fácil. Quando nós temos ali a confirmação do que Deus fez conosco, ou com alguém que nós estávamos presentes, isto se torna mais notório. E por último, ele crê. Então, dá vitória sobre as suas aflições. No versículo 11, ele vai dizer assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José.
Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas águas não se descobrem os teus vestígios, e o teu povo tu conduziste com rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Sempre, irmãos, que vamos ter momentos de angústia e desespero. O Senhor quer nos ensinar primeiro a entender o porquê daquilo. E tem 3 formas de entendermos o porquê. A primeira forma é fazer uma autoanálise, analisar a minha vida, se tem algo que está permitindo Deus agir daquela forma para me corrigir. Se tem, buscar consertar, buscar mudar logo, buscar mudar de vida, né? A segunda forma é quando eu estou sendo provado. Deus está me provando e Ele quer, com essa provação, ter propósitos e finalidade. Propósitos e finalidade. O terceiro motivo: primeiro, correção. Segundo, provação. E terceiro, aprovação. Se Deus está te dando uma experiência, porque Ele quer te aprovar. Ele quer te aprovar. Ele quer te corrigir. E em tudo o Senhor quer fazer com que as pessoas que estão perto de nós vejam nossas reações. Quem estava perto do salmista, se ele estava cantando com pessoas perto, do verso 1 ao verso 10, ele fala: não, mas ele está muitas vezes queixando de Deus, ele está murmurando de Deus, ele está sendo incrédulo. Mas se depois, do verso 11 ao verso 20, as pessoas que estão perto dele falaram assim: agora ele corrigiu a sua vida. Ele passou a enxergar que o problema era a sua aflição, o problema era ele. E no verso 11 ele muda a sua forma de falar, de cantar, e no final ele diz: o Senhor caminha com o seu povo, através de Moisés e de Arão. Então há 2 passos. Primeiro, analisar a minha angústia e a minha frustração, e entender que Deus está me dando aquele momento. Por que Deus está me dando aquele momento? Segundo passo, 3 motivos. Porque Ele quer me corrigir se eu estiver errado, se Ele quer me provar para que a minha fé cresça, a minha experiência cresça, e Ele quer que eu seja aprovado naquele momento que estou passando. Às vezes o momento que estamos passando é pequeno, médio ou grande, mas às vezes nós achamos que o nosso problema é grandíssimo, e quando vamos no hospital vemos outras pessoas que estão em situações piores do que a nossa. Quando vamos nas praças públicas, né, das grandes cidades, ou até mesmo da pequena cidade aqui, vê pessoas caídas de tanto exercer e aceitar o seu vício dominar as suas vidas. Isso é a situação pior do que a nossa. Então, quando olhamos para o lado, não deixamos de olhar para nós vamos mudar de situação. Foi isso que aconteceu com o salmista. Ele parou de olhar para ele e passou a olhar à sua volta. Aí ele encontrou Deus. Aí ele encontrou Deus operando
no passado, Deus operando no presente e Deus que vai operar no futuro. Então vamos aprender a esperar, não importa quantos dias demora, quantos meses demora, quantos anos demora, espera no Senhor. Espera no Senhor. Um erro que eu cometi em 94, eu fiquei 13 anos esperando sair daquela situação. 13 anos, mas passou, mas ficou experiência para não querer ficar mais daquela forma, não viver mais daquela forma. 13 anos para Deus fazer a obra completa. Um erro que eu cometi, eu passei pelas consequências. Deus perdoou lá no início, quando eu me arrependi, mas as consequências Ele não tirou. 13 anos para vencer todas elas. Isso é para nós adquirirmos experiência. Às vezes Deus responde assim, mas às vezes Ele vai querer que leve algum tempo para a gente aprender a não querer mais viver da forma que estávamos vivendo. Concluindo, e assim é também com os cristãos que esperam pela atuação do Senhor em nossas vidas. Ele certamente há de guiar a sua vida, mesmo quando você estiver angustiado e frustrado, como tem feito, quando Ele fez no seu passado. Só lembrar das coisas passadas, do que Deus já te deu, do que Deus já fez em sua vida. E você vai entender que só é mais um tempo, e vai passar de novo, e você vai entender que Deus agiu na sua vida. Romanos 5, versos 3 ao 5, Paulo vai ensinar aos romanos da seguinte forma: não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Tribulação, perseverança. Mas só que não para por aí. E a perseverança, a experiência. Então, quando eu vou ter essa perseverança em saber que Deus está comigo, que Deus está agindo, vai adquirir em mim uma experiência naquela situação. E depois a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, cada um produz o outro. E quando chegamos nessa esperança, nós chegamos naquele ponto de maturidade. Eu sei que eu estou passando, mas Deus está comigo. Eu sei que eu estou enfrentando, mas Deus está comigo. E os versos 11 ao 20 vai ser uma realidade em nossa vida, porque vamos saber esperar com esperança que o Senhor está ao nosso lado. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos guarde, que Deus assim nos faça aprender a esperar. Se você tem passado ou está passando por algum momento que requer de você perseverança, requer de você experiência, requer de você esperança, para que você se sinta ali moldado para esperar. Só quando você adquire esses três no momento da sua tribulação, você vai aprender a esperar. Vai aprender a esperar no Senhor. E esse esperar é no Senhor. E se é o Senhor, eu tenho que saber que eu vou esperar. Porque eu entendo, já fiz a análise, foi por um erro meu que eu estou passando por isso. Então, vai ter uma consequência. Eu reconheço, busco perdão, e eu vou passar por essa consequência tendo perseverança. Vou passar por essa consequência tendo experiência. Vou passar por essa consequência tendo esperança.
Agora, quando eu sei que eu estou sendo reprovado, então eu vou passar com perseverança, vou passar com experiência, vou passar com esperança. E nessas três, eu sou moldado para esperar. Como você tem agido nas suas provas, nas suas angústias, nas suas aflições? Você tem agido dessa maneira, sabendo ser perseverante, sabendo ter uma experiência daquela ação, sabendo ter uma esperança que Deus está com você, que Ele não te abandonou, Ele está do teu lado. Se você não tem tido essas atitudes e quer buscá-las diante do Senhor agora, quer pedi-la para o Senhor: Senhor, me ensina a perseverar, Senhor, me ensina a ter experiência, Senhor, me ensina a ter esperança no que eu estou passando. Então, o que você está passando, você quer receber isso do Senhor, fique em pé e eu vou orar por você. Amém. Amém. Mais alguém? Amém. Se você sente que não tem essas três atitudes, no momento da prova, você sente que você está dentro do verso 1 ao verso 10 do salmista, daquele jeito, e não passa para a segunda fase, não passa para a segunda maneira, que é perseverar, que é ter experiência, que é ter esperança, eu quero orar com você. Amém. Vamos orar. Pai, eu clamo ao Senhor nessa noite. Senhor, eu confesso, saber esperar uma resposta não é fácil. Ainda não cheguei naquele patamar de saber esperar por completo, porque por completo é só ir na glória. Eu estou no processo de aprender a esperar. Mas, ó Deus, em todos esses momentos que já passei e que estou passando e que vou passar, eu sei que o Senhor tem um objetivo. E o objetivo do Senhor é me fazer mais perseverante, me fazer mais experiente, me fazer mais cheio de esperança. E assim também, ó Deus, eu desejo para os meus irmãos e para as minhas irmãs. Senhor, que o Senhor enche os corações deles de perseverança, enche os corações deles de experiência, enche os corações deles de esperança, nos momentos que eles estão passando, ou que vão passar, para que eles, ó Deus, sejam uma palavra viva do Senhor, para que os outros vejam o Senhor operar através deles e delas. Assim, ó Deus, eu clamo a Ti e eu peço no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Agora, se você quer